Olá, começou o Hashtag Educa, nossa conversa sobre educação aqui na Multirio, na NET, no canal 26 e pelo Facebook. Seja muito bem-vindo ao programa. Hoje, um tema importantíssimo. Eu estava aqui conversando já com os entrevistados e vou te dizer, viu? É um tema que precisa ser tratado desde o berçário. E você vai entender o motivo disso e é uma preocupação que não é só de quem lida com a educação ou quem está aqui no Brasil. É uma preocupação planetária. A gente precisa frear o racismo nos esportes. Então vem para cá, participe, você já sabe, você participa com a gente através das suas postagens no Facebook, enviando seus comentários, tirando as suas dúvidas, contando a sua experiência, ou se você preferir, estiver acompanhando o hashtag aí pelo conforto de uma tela maior, pela televisão, olha, pega aí seu celular e manda para a gente a sua participação via WhatsApp, que a gente traz ela aqui ao vivo para você no estúdio, viu? Muito obrigada por você participar dessa conversa hoje. E olha só, eu vou trazer já para vocês alguns dados para a gente iniciar a conversa, entendendo do que a gente está falando e do quanto isso é preocupante. Nas últimas semanas, o mundo vem testemunhando aí novamente casos de racismo e ofensas raciais nos esportes. E se você pensa que foram casos isolados, estatísticas revelam... Só um minutinho que eu estou gripada. Estatísticas revelam que o racismo vem jogando contra a dignidade humana e crescendo nas arquibancadas de todo o planeta. Dados do Ministério do Interior do Reino Unido e da Organização de Igualdade e Inclusão, Kick Out, apontam que os crimes de ódio relacionados ao futebol aumentaram 47% na Inglaterra e no País de Gales durante a temporada 2018-2019. Se você parar para prestar atenção, a gente tem aí quase 50%, de aumento nesse tipo de crime acontecendo nos estádios e na partida na última temporada. Olha só, segundo essa organização, as ofensas não ficam restritas às arenas e aos estádios, elas acabam entrando também no universo digital, indo para as redes sociais. Segundo o estudo dessa organização, que tem um aplicativo, o Kick Out, você tem um aplicativo no Reino Unido, que ele é para registrar e denunciar qualquer tipo de discriminação. O aumento foi de 159, na última temporada foram 159 casos de discriminação nas redes sociais, sendo o racismo o principal deles. Se a gente trouxer isso para o Brasil, o futebol concentra 90% dos casos de discriminação racial nos esportes. As ofensas no futebol, elas são cada vez mais fortes e apesar da gente ter uma justiça desportiva, uma discussão sobre isso, a gente não tem conseguido frear. Então, a gente tem que se perguntar o que está acontecendo num país onde a maioria da população é negra e parda. Quem conversa conosco sobre esse tema é o especialista em relações raciais e educação, Magno de Andrade Carneiro, professor e diretor do Espaço de Desenvolvimento Infantil, medalhista olímpica Rafaela Lopes Silva, em Magalhães Baixo, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo ao Hashtag Educa, viu? Obrigado, boa tarde a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui. E esse tema, como você colocou, ele precisa ser posto para falar. As pessoas precisam discutir, precisam colocar em debate. Porque por mais que a gente ache que não, é uma coisa do dia a dia, ele está aí, todo dia. No esporte, na vida da pessoa, na vida da criança, ele precisa ser falado. E olha, junto com o professor Magno, a gente tem o Luiz Guilherme Alves, que é goleiro. Luiz Guilherme passou pelo gol do Botafogo, do Bangu, do São Gonçalo e das seleções brasileiras de base. E somado a tudo isso, é psicólogo. Seja muito bem-vindo ao Hashtag Educa, Luiz. Muito obrigado pela oportunidade. Uma boa tarde a todos. Espero poder agregar muitas coisas aqui nesse tema que é tão contemporâneo e necessita muito de uma análise profunda, uma discussão cada vez mais constante para que a gente consiga diluir e até extinguir esse comportamento. Olha só, a gente quando preparou o programa, eu peço desculpa a vocês pela tosse toda hora, mas é que eu realmente estou com a garganta inflamada. O que a gente tem visto nos estádios e que tem sido noticiado nas últimas semanas, e eu trouxe para vocês números do aumento na Europa de casos de racismo e injúria racial nos estádios e na temporada de futebol,
O que eu queria perguntar para vocês é o seguinte, o que a gente vê na arquibancada, e às vezes vê até em campo com o próprio colega, é um reflexo de uma sociedade que a gente vive, que ainda não aceitou o negro como pessoa humana mesmo, como cidadão e cidadão global, porque um dos levantamentos que a gente tem nessa questão da Europa é que isso pode ter aumentado pela quantidade de imigrantes que estão entrando nos países europeus. Então, eu queria perguntar para vocês, temos uma sociedade racista? O que a gente vê nos estádios é reflexo dessa sociedade? O que vocês acham? Temos uma sociedade racista e também temos uma sociedade preconceituosa, né? Eu acho que inicia primeiro com preconceito, né, contra o estrangeiro. No caso da Europa, a crise migratória e as questões de xenofobia ela vem aumentando muito. Aqui no Brasil também nós temos esse preconceito muito enraizado por conta do nosso histórico Sim. de escravidão. E isso se manifesta, atravessa os estádios, porque é importante não dissociar o futebol ou o esporte da área política e do entretenimento. As duas têm que estar juntas. E assim, se a gente for pegar, nós começamos um período de escravidão em 1550. Isso aqui no Brasil, né? No Brasil, né? Falando a nível de Brasil. Ele termina em forma de lei em 1888, ou seja, foram 338 anos de um processo de ensinar à sociedade brasileira que aquela pessoa negra não era uma pessoa e, por conta disso, ela poderia ser usada como mão de obra escrava, sem nenhum direito, né, com as condições mais subhumanas possíveis. Quando essa escravidão ela termina, né, e aí você percebe o quê? Acabou. O que houve depois dela para inserir essa pessoa no mercado de trabalho? Não houve. Você não teve política pública para garantir moradia, para garantir trabalho, para garantir sustento. E essa pessoa ela foi posta à margem do sistema, né, de vida. E, fora isso, eu jogo uma conta que eu faço, você ainda joga mais meio século para frente, por quê? Aquelas pessoas vivas em 1888, com aquele pensamento do negro como raça inferior, elas ainda continuaram vivas com esse pensamento posterior à lei. E isso se arrasta até quase metade do século XX. Né? Tanto que nós estávamos falando, por exemplo, o primeiro jogador de futebol negro foi do Bangu, em 1905. Em 1907 se criou uma lei proibindo o registro de atleta negro no futebol. Né? Você tem leis do início do século XX, de 1900, que proibia crianças doentes e pretos, né, na escola. Então, é uma coisa que vem se arrastando dentro do nosso convívio. E ela precisa ser falada, porque por mais que a gente ache que a escravidão está no passado, ela não está. Nós temos uma memória histórica muito recente desse período ainda. E a gente também vê isso nos outros países. Isso é o cenário traçado no Brasil, mas se a gente pensar Sim. em outros países, todos os outros países, de alguma maneira, lidaram com a escravidão. Sim. Né? Ou foram colônias, ou foram os colonizadores. Né? Tem um fato interessante que o processo de construção dos direitos humanos, dos direitos do homem, ele vem ocorrendo enquanto você tem um processo de escravidão, de limitação, por exemplo, de direitos de mulheres, a acesso ao serviço público, acesso Sim. ao voto. O negro, quando você tem a ruptura do modelo de escravagista, você tem o negro como uma propriedade que se perde e não um sujeito que entra ali como um sujeito de direito. Então, são algumas peculiaridades que hoje nós ainda sentimos certos reflexos. Olha, a gente viu agora, recentemente, com a árbitra auxiliar, né, no campeonato feminino aqui no Rio de Janeiro, com o Flamengo e Fluminense, não, Flamengo e Vasco, me perdi agora. Enfim, ela sofreu injúria racial, Flamengo e Vasco, ela sofreu injúria racial. A gente viu recentemente também agora em Minas Gerais, segurança, né, sendo chamado por torcedores, por xingamentos, enfim, tudo isso. Se a gente tem um país com 50% da população
autodeclarada, segundo o IBGE, negra e parda, o que está acontecendo com a gente que a gente ainda não tem o reconhecimento dessa identidade mestiça nesse país? Aí, falta educação, falta esse debate nas escolas? Na verdade, eu faço duas perguntas. Primeiro, por que as pessoas elas não se reconhecem de fato como negros e pardos? Qual é o peso que traz para uma pessoa ela aceitar isso? Porque você vai ver pessoas que são negras e pardas e muitas vezes têm uma dificuldade imensa de se assumir como, né? E outra, né? Qual é a representação social que você tem para essas pessoas negras e pardas? E quando eu falo isso, você pega lá a criança que está na escola. Na escola. Então, ela está com seu cabelo crespo, ela está com a sua cor de pele, e ao tempo todo ela tem o mundo todo dizendo que aquele padrão dela não é o padrão aceito. Então, você vê um comercial de TV. Quantos você conta com uma família negra, com uma criança negra? São pouquíssimos. E os poucos que tem recebem também uma chuva de críticas no sentido racista. O esporte. Aonde estão os atletas negros? Em quais esportes? E não só em todos os campos. Então, quando você não tem essa representatividade, você acaba gerando uma dificuldade de aceitação. E eu estava até contando o meu caso quando eu era pequeno, que a gente ia brincar, e eu falava que eu ia ser um determinado personagem, e eu ouvia, olha, você não pode ser isso porque você é preto. Na época nem se falava negro, né? Você é preto, você não pode ser porque o personagem é branco. E a gente crescia sem ter essa representatividade. Quando você não tem, você tem uma dificuldade de se assumir como, né? E hoje ainda mais, esse mundo virtual que tirou o face a face das coisas, ele faz, no meu entender, com que as pessoas acabem perdendo aquele receio de falar, o receio de ofender, o receio de dizer aquilo que é crime, porque o racismo é crime. Uhum. E as pessoas não acham como tal. As redes sociais têm... Pode falar, Luiz. É importante, nós tocamos um ponto importantíssimo, que é a questão da cultura, né? Da cultura como produtora de signos, de visões, de ideias. E a ideia de um viés negro, né, seja na música, seja na novela, na teledramaturgia, isso é recente, né? Você começa a ter deslocamentos de papéis do negro que até então eram muito caricatos, e você começa a alterá-los, né? Então você começa a ver um negro que é advogado, um negro que é bem-sucedido, e sai desse ciclo, vamos dizer, mais ou menos fechado do jogador de futebol, da mulher que se comporta de uma determinada forma. Então, eu acho que o aparato legal, nós temos um aparato legal amplo que reprime isso, serve para reprimir isso, mas enquanto não tiver essa discussão cultural, não tiver essa nova produção de signos de que o negro é além disso que está sendo dado, a gente tende a perpetuar. Mas eu vejo com uma certa positividade, porque nós começamos a receber e a ver novos personagens surgindo. Sim. Nós vemos o filme Pantera Negra, que assim, é uma coisa que até então não tinha com tanta força, né? Um super-herói negro, né? Ele falava de uma ficção que aborda a nossa cultura. Então, nós estamos já conscientes disso e começando a compreender que é dentro da cultura que você modifica. E eu acho até mais, porque ele não mostra só uma pessoa, um herói, ele mostra todo um aparato de cultura, né? Toda uma riqueza de cultura que você tira aquela coisa que você tinha antes do negro no papel do marginal, o negro no papel do empregado, o negro no papel do auxiliar, né? E você coloca numa posição do protagonista, destaque, né? Até a irmã dele é uma cientista, né? Sim. Então é um outro patamar. É importante você falar isso, porque isso bate com a entrevista. A gente tem um vídeo, um trechinho da entrevista que a Rafaela Silva deu para a ONU, né? E ela fala sobre a percepção sobre ela antes
e depois da medalha. Lembrando que a Rafaela, ela em 2012, nas Olimpíadas, ela perdeu uma disputa e ela foi ofendida, ela foi xingada, chamaram a Rafaela de macaca nas redes sociais e ela, obviamente, ela respondeu e depois até isso, de alguma maneira, foi minimizada, não foi tratada com o verdadeiro peso que deveria ter sido tratado naquele momento. Hoje a gente tem mais mecanismos contra isso, mas eu queria chamar a atenção desse trechinho da entrevista da Rafaela para a ONU, porque eu acho que ela fala uma coisa que está no cotidiano. Vamos dar uma olhada? Eu fui para 2 Olimpíadas até hoje. Em Londres eu fui desclassificada e quando eu fui nas minhas redes sociais tinha muitas pessoas me agredindo. Eu andava na rua e eu via a pessoa levantando o vidro do carro, achando que eu ia assaltar, porque eu estava andando na calçada de chinelo e de bermuda. E hoje em dia, quando eu passo na rua, depois de ganhar uma medalha olímpica na Olimpíada do Rio, as pessoas baixam o vidro para poder me cumprimentar, para falar que viu a minha luta, que conhece a minha história. Então é diferente. Só por uma medalha, as pessoas me veem de uma outra maneira. As pessoas veem de uma outra maneira. O que a gente estava falando e que eu queria trazer isso para vocês, que a gente já está com o programa andando aí para os minutos finais, a gente ainda tem um tempinho de programa, mas eu queria ainda trazer outras coisas. Vocês falaram sobre representar o país, sobre identidade não ser reconhecido como tal. A questão do esporte ela é muito relevante, e salientando no caso do futebol, porque ela é uma espécie de trampolim para esse abismo social que a gente tem, né? Porque o ser negro não é só ser negro. É ser negro, é ser pobre, é ser marginalizado. Sim. Então, quando se conquista um determinado status, seja ele social, seja por meio de uma conquista, é como se você construísse essa ponte. Você continua sendo negro, mas agora você é um negro medalhista. Você agora é um negro que saiu da periferia, mora na Barra e está aparecendo em todos os programas de TV. Então é como se todo esse peso ele ficasse em suspenso, né? E é engraçado que ele se manifesta quando as coisas não vão bem. O Romelu Lukaku, que é um atacante da Bélgica, ele vem de uma família africana, ele comentou disso, que nós somos imigrantes, quando estamos bem, somos aceitos, e a crítica vem muito pesada sobre nós quando as coisas não vão bem. Então, assim, isso é como se tivesse posto em suspenso. Por hora, nós não vamos entrar nessa questão. Você, a todo momento, tem que se provar o melhor. Seria mais ou menos nessa lógica. Qualquer falha sua, a primeira coisa que vem é o ataque, e sempre na questão de colocar numa posição também abaixo do ser humano. Então, você é muito xingado de macaco. Mas por que se xinga de macaco? Você está dizendo para aquela pessoa que ela não é humana, que ela está abaixo dos outros. Então, você tem que estar sempre se provando, que foi o caso dela com a medalha. Quer dizer, ela vem de uma história difícil de vida, assim como muitas pessoas tiveram que correr atrás, patrocínio, treinar. Você representa o seu país. E o esporte, você pode perder ou ganhar. Isso faz parte, né? E aí, quando você perde, quer dizer, ao invés de você ter um apoio, poxa, legal, você foi, mas você não conseguiu, vamos batalhar mais para a próxima. A gente sabe que críticas vêm normais, mas o que você tem não são críticas normais, você tem uma ofensa contra a dignidade humana da pessoa, né? E isso você percebe na pessoa negra. Então, é sempre muito pontual. Ou, às vezes, você tem um fenômeno inverso. Quando a pessoa ela faz um determinado sucesso, que ela atinge um patamar em que algum grupo percebe que ela não deveria estar lá, vem a mesma ofensa. Então, nós tivemos muito recente, fugindo do tema do esporte, no prêmio Multishow, aquela cantora Ludmilla, ela foi chamada de macaca quando foi receber o prêmio. Então, você tem também esses dois pontos, né? Ou quando você fracassa, ou quando você atinge um patamar que você não deveria estar lá. Olha só, a gente tem interatividade aqui, viu? Ó, Leonardo Dias.
Lamentável e inaceitável qualquer episódio de racismo. Somos todos iguais e merecemos muito respeito. Excelentes convidados, parabéns. Eu queria soltar o VT que a gente tem de casos de racismo no esporte. A gente trouxe da internet um vídeo na internet que mostra trechos exatamente de ofensas e injúrias raciais. Vamos lá, nas arquibancadas ao longo desse tempo. A gente pode soltar? A gente viu aí algumas imagens, né, que a gente mostra torcedores xingando, ofendendo, com cânticos, né, para os jogadores sendo humilhados em campo. A gente viu o Neymar e Daniel Alves ali recebendo banana enquanto ia cobrar um córner ali. E Daniel Alves teve uma resposta, acho que bastante interessante, né, quando ele faz o protesto que ele faz ao contrário, né? Quando ele não tem a resposta esperada do torcedor, da ofensa. O Aranha reclamando, pedindo, né, mostrando. E a gente está falando de brasileiro com brasileiro. Isso não é esse episódio do Aranha é aqui, né? Se a gente parar para prestar atenção, num país extremamente mestiço, onde a gente diz que não tem racismo. Então, eu queria perguntar para vocês, o vídeo é um pouquinho maior, a gente vai disponibilizar ele nas postagens do Facebook, mas eu queria perguntar para vocês, assim, o que passa na cabeça de um atleta na hora que ele sofre o preconceito ali do torcedor, da equipe ou do próprio adversário? É inominável, né? Você não sabe qual reação você esboça, né? Porque ao mesmo tempo você sente uma raiva muito grande, você sente uma tristeza muito grande, é um turbilhão de emoções e cada atleta reage de uma maneira. Mas é um processo altamente doloroso e, dependendo do caso, altamente traumático, né? Porque você está ali como alguém que vai proporcionar um espetáculo, que você vai entreter as pessoas e, de repente, você tem essa crítica, essa violência verbal, né? Porque, assim, quando nós estamos preparados para vaias, para críticas, que é algo totalmente natural. Normal do jogo. Exatamente. Agora, quando a coisa passa pessoal, honra, sabe, é algo muito pesado. Você sofreu um episódio de racismo em campo, né? Como é que foi? Sim. Na época, nós estávamos na Espanha e a seleção brasileira de base ela disputava no Mediterrâneo um torneio entre clubes e seleção. E nós ganhamos da equipe do Spartak Moscou nos pênaltis. Foi um jogo super disputado. E no final nós fomos cumprimentar, já tinha saído do vestiário, nós fomos cumprimentar os atletas e quando eu estendi a mão, ele ficou olhando para mim, o jogador ficou olhando para mim, eu já fiquei meio sem o que fazer e ele começou a fazer o gesto, né? E aí assim, eu não sabia o que fazer, né? E aí eu recolhi minha mão, enfim, outras pessoas vieram, já me tiraram. Mas foi traumático, assim. Mas, por exemplo, quando você diz, outras pessoas vieram e me tiraram, existe alguma preocupação, perdão, mais uma vez, dentro do clube, alguma coisa assim, para tratar psicologicamente o impacto dessa ofensa racial? Hoje nós temos a psicologia do esporte atuando plenamente nos clubes. E sempre que existem casos como esse, os atletas geralmente são reportados aos psicólogos, ao corpo de saúde mental.
E também vale salientar que há hoje um amplo arcabouço jurídico desde o Estado até o Estatuto da Federação, que vai indo para a Conmebol, da FIFA para a Conmebol, para a CBF, tem código de ética, tem código disciplinar, são aplicadas sanções rigorosas, principalmente aos clubes, que é uma forma de motivá-los a não só punir, mas também educar. E identificar, porque é um fenômeno interessante que, como ele ocorre nos estádios, é um fenômeno sem face, né? E quando você está diante da multidão, é muito mais fácil, é muito mais propenso você externar isso. Sai da latência e vai para a violência de fato. E quando você atrela o clube é responsabilizado, seja por forma de multa, seja por expulsão de campeonato. E o clube, por sua vez, diante disso, ele age para identificar quem cometeu e também evitar que isso venha a ocorrer nos estádios. A gente está indo para os 4 minutos finais, eu vou falar rapidinho, mas eu queria chamar a atenção, e para quem está em casa talvez não saiba disso, do quanto é difícil a gente conquistar, para um negro conquistar, a posição de goleiro. Né? O que tem em torno disso de discussão é muito grande. A gente teve aí o Dida, que talvez seja o goleiro negro mais bem-sucedido que a gente conheça na nossa história do futebol. O Jefferson, que também era do Botafogo, que chegou à seleção brasileira, mas que recentemente deu uma entrevista dizendo que passou por preconceito e até por ser negro teria sido preterido. Eu queria te perguntar, como é que você lidou com isso? Assim, a posição que talvez a gente menos encontre negros em campo, que é o gol. São 3 funções, né, que foram bastante questionadas até recentemente: cargo de diretoria, cargo de treinador e goleiro. Tem uma questão muito folclórica que envolve o goleiro Barbosa, né, que, enfim, tem uma história muito linda à frente do Vasco da Gama, né, que foi um dos clubes que bateu de frente, construiu o próprio estádio, porque foi excluído da associação à época por receber jogadores negros. E o Barbosa ficou simbolizado como o rosto do fracasso da Copa de 50. Né? Hoje se ameniza um pouco por causa do 7-1, mas é um goleiro que na biografia dele ele não teve sossego em nenhum momento. E isso estigmatizou um pouco a posição. Né? Então você tem um esporte que, depois da popularização, passou a ser praticado muito por negros, mas você tem uma posição que costuma ser a posição de confiança, que é uma posição só, né, onde você tem poucos goleiros negros. Né? Na seleção, então, se você for fazer um registro histórico, também é um número muito reduzido. É um questionamento interessante, a gente precisa identificar essas raízes, né? Mas é algo muito complexo também. Há um certo preconceito. Até um tempo atrás, se tinha uma ideia de que não, o goleiro negro dá azar, goleiro negro quando faz coisa errada não faz no início, faz na saída. Então, assim, com essa mudança de gestão de comando técnico, isso foi quebrando um pouquinho. Mas é um número ainda muito insignificante, goleiros negros, e chama atenção. Olha só, já me avisaram aqui do 1 minuto final que a gente está indo. Eu queria só uma palavrinha de vocês para a gente encerrar. Eu queria só que vocês fizessem uma avaliação, se tivesse que resumir o que é preciso fazer para mudar daqui para frente. Educação. Educação, né? Educação. E é uma coisa que, como falamos no início, começa lá do berçário. Começa com a criança lá do berçário e é uma parceria, escola e família. Os dois lados precisam perceber como o racismo é uma coisa cruel para as pessoas. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no #Educa. Sejam muito bem-vindos. Voltem quando vocês quiserem, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada a você pela companhia de hoje aqui no #Educa. Até o próximo programa. Tchau.